Boa noite, amigos! Tudo bem? Que vocês possam ser bem-vindos. E com isso nós vamos esperando os demais se juntarem a nós. Boa noite, Cidinha! Enquanto isso, hoje eu trouxe a Prece dos Aflitos, que foi uma psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel. Ela está presente no livro Paulo e Estevão. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, claramos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Boa noite, José! Tudo bem? Neste momento, a gente está precisando de conforto. Nós ainda que temos a luz da doutrina espírita, que nos abre a consciência, nos clama a calmaria, a tranquilidade. Nós já precisamos de consolo. Imagina nossos irmãos que ainda se encontram perdidos, sem rumo, sem ter o que acreditar, Vivendo as aflições desse mundo, sem esperança. Boa noite, Dona Norma. Bom, e para a gente ir, nos preparando, quero agradecer a todos que participaram com as suas doações na campanha Alta de Souza, que oferece condições para esse trabalho continuar, levando pão para quem precisa, nesse momento onde que muitos estão desempregados. Pelo menos então o conforto material do pão, a gente consegue um pouquinho que a gente dá, todos nós conseguimos ajudar, não é mesmo? Então fica aqui o agradecimento a todos os trabalhadores da campanha Alta de Souza. Gostaria de avisar vocês que terá a palestra do Dr. Elcio Valente no próximo sábado às 19 horas, então está em horário especial, tá? Então prestemos atenção para que todos nós possamos colaborar, estando presentes, para ouvir que ele acaba vindo fazer essa palestra, é uma pessoa diferente, para trazer uma nova visão para a gente, Então, que todos nós possamos assisti-lo. E lembrando que, diante dos decretos estaduais e municipais, a nossa casa está funcionando agora em horário diferenciado, Então,
A abertura de sexta à noite, que era ao público, não será mais realizada, porque as palestras não podem acontecer, mas ainda aos domingos de manhã, às 9 horas, a casa estará aberta somente para aqueles que precisam do conforto físico da casa para ir fazer suas orações, levar nome dos necessitados para colocar na caixinha de vibrações e no livro para os assistidos na assistência espiritual, tá? Então, os recados seriam esses. Gente, só um momentinho que eu vou tirar do vibra e vou pôr no silencioso, porque às vezes atrapalha aqui, tá bom? Boa noite, amigos que vão chegando, né? Então, nesse momento, vamos nos acomodando fisicamente, tranquilizando o nosso espírito e nos conectando aos espíritos benevolentes, aos nossos mentores pessoais, aos mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré, os quais nos dão suporte, abertura de consciência, harmonização, para que neste momento, aumentando a nossa vibração, nós possamos ter harmonia, equilíbrio, para nos acalmar, nos dar esperança, estabelecer a conexão com o divino em nós e nos fortalecendo, aumentando a nossa intuição, para que possamos ter discernimento nas adversidades da nossa vida. E agora vamos todos sendo harmonizados e curados nos nossos corpos físicos, espirituais e em nosso lar. E eu convido a todos a fazer um Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. E com a graça do Mestre Jesus, nós agora vamos então falar um pouquinho, né, sobre vida e morte. Quando a gente fala em morte e vida, é simplesmente uma questão de contraste, né? Como dia e noite, claro e escuro. Mas na verdade é que a vida no corpo físico, ela pode chegar ao fim, né? Mas a vida fora do corpo físico, ela ainda continua. E o Espiritismo, ele veio para matar a morte, né? Ele veio para trazer, os Espíritos nos trouxeram esses conhecimentos, deixando bem claro para a gente que a morte, ela não existe, né? E Paulo de Tarso dizia que vivemos na Terra em corpos corruptíveis e nos céus em corpos incorruptíveis, que é o corpo espiritual. Ou seja, esse corpo material, ele é perecível, né? Ele realmente vai se desgastando. Muitas vezes as nossas questões, nossas crises existenciais, elas somatizam em doenças e vai desgastando esse corpo físico, mas vai depurando o espírito. E então, o que é eterno, que é o corpo espiritual, ele não se degrada, teoricamente, né? Ele é eterno, mas dependendo do que nós façamos e nós abrimos a porta para outras influências espirituais, pode ter sim
um desgaste desse corpo espiritual, né? Mas o importante é ter convicção que a morte é só o final do corpo físico. Saímos dos corpos, né? E não da vida. Então, nós saímos do corpo físico e não da vida. Ela ainda continua. Estamos aqui para viver experiência material, para evoluirmos, aprendermos a lidar com as nossas emoções, nas vicissitudes, né? Colocar em prática tudo o que aprendemos em outras existências, na erraticidade, que é aquela vida espiritual que sempre passamos antes de cada reencarnação. E nós viemos para viver a lei do amor com os nossos familiares, filhos, irmãos, cônjuge, pais, vizinhos, patrão, empregado, amigos e inimigos. Ou seja, que a gente sempre fala, os resgates, né? E além de tudo também, uma figura que vem para exercer também essa lei do amor são os governantes. Quando ele se coloca a serviço do bem coletivo, devido, né, ao seu juramento lá no ato da posse, que é para dar condições para que a população tenha direito à saúde, educação, emprego. E tudo isso tem que ser feito a despeito da própria vida, né? E isso é o amor. É a lei divina, é o amor em seus amplos aspectos. E na vida espiritual, nós continuamos a desenvolver esse amor, que é a busca de Deus em nós. É na forma material que viemos para exercitar essas experiências. E isso acaba tornando a nossa existência mais difícil, né? Aqui na Terra. Então é viver no corpo material, né? Acaba então tornando essa existência mais difícil. Porque se a gente pensar que a Terra é uma escola, então uma escola que só há provas para avaliar o aluno, acaba o quê? Não agradando, né, os alunos. Então, é só falar em prova que o nosso estado emocional já coloca, né, aquela situação como sendo difícil. E aí, então, quando vamos evoluindo, né, aprendendo, tenha também, né, a situação de expiação, que é a que nós estamos passando neste momento, que é a condição da Terra. Então, nós falamos muito em mundo de regeneração, que nós estamos numa época de transição planetária, onde nós estamos encaminhando para a regeneração, que será um mundo mais fácil de se viver, mas com muitas provas, e as expiações tendem a diminuir. Lembrando que há espíritos hoje que já estão passando só por provas, tá? Mas as expiações elas tendem a diminuir, que é o sofrimento, né? Então vem a dificuldade, que é a prova, mas também tem a expiação, que é aquele sofrimento que a pessoa acaba tendo que passar para poder colocar em prática o que aprendeu, porque negou muitas vezes de seguir o caminho certo e agora ela acaba, né, vibrando e tendendo a um caminho um pouco mais difícil. Então, nesse exato momento, é a condição que a Terra ela está passando, que é a de expiação. Então, nós não podemos esquecer que estamos no mundo de provas e expiações, tá? Por mais que estamos otimistas, esperançosos por um mundo de regeneração, o que ainda nos cabe, né, é prova e expiação. Então, a provação,
É o estágio que seria de aprender novas coisas, fixar o aprendizado, que é aquele que vai estar mais evidente lá no mundo de regeneração. E olha, vai demorar algumas décadas, né, para a gente chegar nesse estágio. E a expiação é quando ocorre resgate das dívidas morais, né, de acertar-se com as leis morais, pagar os débitos contraídos com as leis da vida. Então, neste momento que a gente está passando, as religiões, né, elas estão vindo aí para poder acolher a população. Então, esse é o propósito da religião aqui na Terra, de ensinar as leis morais, a lei do amor, a lei da caridade, da justiça, da sociedade, que todos nós temos na nossa consciência. Mas quando estamos aqui diante das questões do mundo material, às vezes nos deixamos levar, esquecemos um pouco dos nossos compromissos firmados naquele compromisso pré-reencarnatório. Então, o difícil é estar aqui nessa vida, não é morrer, né? É estar na vida ou estar na vida espiritual. Isso não é o difícil. O difícil é estar aqui hoje, né? Vivendo no meio dos outros, obedecendo às regras, não fazendo tudo o que se tem vontade, porque era o que deveria estar sendo feito. Mas as pessoas estão perdendo um pouco, né? Esse semancol, né? Então, acaba deixando o egoísmo, o orgulho levar, né? E querer fazer tudo o que dá na telha. É a mesma coisa quando a gente está em casa, né? Em casa a gente está à vontade, a gente normalmente faz mais o que a gente gosta, mas quando a gente sai de casa, é o que a gente está no mundo, né? Então, a gente se reprime mais, e acaba, então, tendo que se segurar um pouco. É o que todos deveriam fazer, né? É o bom senso. Então, assim, para que nós, nessa vida, pudéssemos estar realizando a nossa missão, era simplesmente crescer para Deus. É nos libertar como seres espirituais encarnados ou desencarnados. Nós temos que ter a consciência que somos seres espirituais numa condição de vivência na matéria, né? Em experiência material, mas somos espíritos em essência. Bom, mas e se o inevitável acontecer, né? E se desencarnarmos? Então, muitas vezes, esse processo, ele ocorre das mais variadas formas que a gente normalmente já vem comentando, né? Mas muitas vezes ela precisa acontecer com o espírito de forma consciente. Então ele acompanha todo esse processo e depois que ele vai entendendo que ele está desencarnado, quando ele é recepcionado por aqueles espíritos familiares, que aí ele tem a consciência, poxa, aquele familiar ele já faleceu e ele está aqui para me receber, então acho que realmente eu desencarnei, né? Ou então, em algumas situações, esses espíritos, eles acabam, né, desencarnando de uma forma inconsciente, como se estivessem adormecidos, né? E aí, então, eles podem ficar nessa situação, recebendo tratamento, muitas vezes, né? Quer dizer, por muito tempo, por um tempo prolongado, porque talvez não teriam condições de entender o momento em que eles estão passando por aquilo. Então, estariam em desequilíbrio. E aí, então, nós, nesse momento da passagem, né, que simplesmente é um pulo, né? Não é um lugar onde que a gente vai, pega um elevador, vamos lá para o nosso lar.
né? Que é aqui em cima. Então a gente pega um elevador, vai para lá. Não, é tudo uma questão de frequência, de consciência, de vibração. Então é tudo aquilo que nós sentimos, nós somos sugados para outra dimensão, né? Porque a dimensão está aqui. E muitas vezes até alguns que desencarnam permanecem nesse mesmo plano, tendo aquele processo todo, né? Então é simplesmente a saída do corpo espiritual. Então muitas vezes nós podemos nos deparar nesse momento com seres queridos, né? Aqueles seres da nossa família espiritual que vêm para nos receber, como também pelos cobradores, por aqueles que nos hostilizam, né? E isso então dependendo do quê? Da nossa sementeira realizada no plano material. Então, o que nós estamos plantando para nós colhermos? O que nós estamos carregando na nossa bagagem dos tesouros dos céus, que é o que nos abrirá as portas para uma dimensão mais elevada agora, neste momento, né? Então, lembrando, saímos do corpo, mas não saímos da vida. A vida simplesmente continua. E o que então E aí o que fazíamos aqui, nós continuamos a fazer na vida espiritual. Então, se estava fazendo intriga, reclamando e não vivendo a gratidão, falando mal do outro, né? Que é o que a grande maioria hoje, nesta dimensão material, acaba gostando de fazer, né? E alimenta ainda essas atitudes. E quando chegamos lá na pátria espiritual, vamos continuar com os costumes, porque é simplesmente um desligamento do corpo físico. Então, o espírito, ele não vai mudar só porque ele morreu, né? E aí, então, nós vamos para o plano de lá, continuando com esses maus costumes e ficando isolados, infelizes. E até as entidades benfeitoras, os nossos anjos guardiões, acabam não conseguindo nos dar guarida devido à nossa vibração, né? Então, nós estamos numa vibração, numa frequência baixa, realizando só o nosso livre-arbítrio, porque ninguém, né, acabou colocando a gente naquela situação. Foi aquelas escolhas que muitas vezes acreditamos ser realizadas de forma inconsciente, né? Que depois a gente chega lá e fala, nossa, eu não sabia, não é? E é claro, tem alguns espíritos que ainda estão nesse estágio. Algumas religiões que não aceitam essa condição da vida espiritual, com certeza eles vão chegar lá e falar, não sabia que o buraco era mais embaixo, né? Mas por isso que fala que para nós, a quem é muito dado, muito será cobrado. Porque se hoje nós estamos com essa consciência de o que nós fazemos, o que nós plantamos aqui, nós iremos colher, então nós temos que andar um pouquinho mais ali na linha, né? É buscar se melhorar, que é o que a doutrina espírita, ela sempre preconiza, né? Ai meu Deus, a reforma íntima, né? Então, é pelo autoconhecimento que a gente acaba chegando aí e entendendo qual que é o caminho que nós temos que seguir. E aí, nesse momento que nós chegamos lá, né, e estamos infelizes, descontentes, nós vamos atrair quem nesse momento? Quem nos explora, quem nos vicia, né? E isso vai causando um sofrimento e aí então nós vamos, né? Vai caindo a ficha
E aí a gente vai deixando de falar mal, de pensar mal, e tudo isso acaba acontecendo pela própria experiência no autossofrimento, né? Então, por que não começar a ter essa consciência agora, né? Mudar então o nosso pensamento hoje e não deixar para amanhã. Bom, e ainda, né? A gente está vivendo num mundo que o mal ainda sobrepõe o bem, né? Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Então, ainda é bem capaz da gente ouvir, né, alguém falar do outro, né? E ainda, vamos supor, eu estou ouvindo alguém falar mal de você. E ainda pode ser que eu goste, né? Por quê? Por que tem gente que gosta de ouvir falar mal do outro? Porque isso expõe a fraqueza do outro e coloca aquele ser numa posição de superioridade, né? Que é o que? A expressão do orgulho puro, que é a grande chaga desta humanidade, né? O orgulho, o egoísmo. Mas quando o ser vai evoluindo, né? Então ele vai se dando conta de que não interessa mais saber da vida do outro, do que há de negativo, do lado negativo da outra pessoa. E se acaso ele vier a saber, né, sobre esse lado negativo, que seja para ajudar. E aí então ele não vai mais tirar proveito dessa situação, porque todos nós temos sombras dentro de nós. Todos que estamos aqui têm algo para resgatar, têm defeitos, né? Tem vícios, e estamos aqui para reaver, para aprender. Então viemos colocar em prova se realmente em outras existências, na erraticidade, nós aprendemos, né? Essas questões. Então por isso nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações, porque somos espíritos imperfeitos. Então, hoje, não nos cabe mais perder tempo com reclamação, e sim realizar a gratidão sobre todas as coisas, independentes delas serem boas ou ruins, pois a nossa missão, ela está sendo bem-sucedida se estamos vencendo esses vícios na vida corpórea. Então, gente, a morte é uma libertação para quem vive se libertando. E a morte é uma escravidão para quem viveu se escravizando. E quem vive se escravizando? É a pessoa que deposita todas as fichas nas coisas que ficam aqui na Terra. Então, deposita, né, tudo que tem, toda a sua energia, todo o seu trabalho na minha casa, no meu carro, na minha mulher, no meu marido, no meu isso, meu aquilo, né? E aí, quando o ser precisa deixar tudo isso para trás, realmente ele se encontra numa tormenta sem tamanho. Mas quando nós ganhamos o entendimento que estamos no mundo usando, né, as coisas, usufruindo daquilo que nos foi dado por Deus, emprestado por Deus, sem permitir que essas coisas nos usem. Aí então nós podemos gostar da nossa casa, gostar do nosso carro, mas o que? Sempre a gente está trabalhando para desenvolver o que há dentro da gente. Então, entender que o trabalho maior não é para conquistar as coisas materiais, e sim o maior tempo gasto que nós temos que ter nesta vida é conosco, é nos autoconhecendo, é nos melhorando, né? E aí nós vamos entender que se um dia
ficarmos sem essas coisas, tudo bem, ainda estamos na condição de ficar tristes, desapontados, mas só que nós temos o entendimento de que se aquilo foi emprestado, será dado novamente. E então nós poderemos então puxar aquela força, né, e lutar, ou melhor, né, trabalhar para conquistar novamente nova casa, novo carro, e tudo com simplicidade, não com ostentação, com vaidade, né? Simplesmente para que tenhamos o conforto, mas o abrigo do corpo físico, para que tenhamos tempo, né, de alcançar a melhoria do nosso ser. Então, tendo mais sabedoria diante da vida, diante das aflições, mantendo o equilíbrio, porque o desespero não nos permite raciocinar com maturidade. E assim tenhamos esperança, fé, porque essa vida, ela é curta e passageira, né? Ela passa. E só precisamos levar dela o aprendizado. Então, realizamos as provas sem medo, de forma corajosa, confiando que Deus nos reserva e nos proporciona sempre o melhor. E se o melhor é estar aqui vivendo neste momento, vamos honrar esta confiança. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque Deus confiou que nós podemos suportar todas essas adversidades. E se teremos que partir, vamos continuar honrando o novo caminho que está sendo escrito. Porque esse novo caminho com atitudes sempre de harmonia, de paz e trabalhando com Jesus. Porque Ele é o farol, Ele é o sol que ilumina as nossas vidas. Ele trouxe o Evangelho como um guia seguro para a nossa caminhada. E era isso que eu tinha para trazer para a gente hoje, né? Então, que possamos, né, com essa figura que é Jesus, esse mestre, seguindo caminhos de luz. Lembrando então que teremos dia 20 a palestra com o Dr. Elcio, né? Vamos todos prestigiá-lo. E agora então, vamos acalmando o nosso espírito novamente, tranquilizando o nosso corpo, respirando profundo e lentamente. Nos conectando novamente com os espíritos de luz e vibrando para o equilíbrio do nosso Brasil, um equilíbrio energético. Que nossos governantes possam ser homens honrados, retribuindo a confiança que este povo brasileiro lhe depositou um dia, e que seus corações possam estar abertos para se honrar as leis morais, com amor para a nossa pátria. Muita luz também para todos os que sofrem neste momento. E eu convido a todos a imaginar uma luz cor-de-rosa envolvendo o planeta Terra. Essa luz é a cor do amor incondicional, é a cor da cura. Agora também rogamos juntos com todos os trabalhadores da Fraternidade de Maria,
possa envolver todo este povo que sofre, os profissionais da saúde, a todos os doentes, a todos os necessitados. E juntos vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, Mãe. Graças a Deus e graças a Jesus. Que todos possam ter um bom restinho de domingo, iluminado, com muita força, muita confiança, muito equilíbrio, e que possamos sempre ser servos do Mestre Jesus. Muita luz para todos. Obrigada, meus amigos. Interrompeu aqui, mas um bom restinho de domingo e uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e na luz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Beijo para todos. Tchau.